Aboru Aboeu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar de um tema que é um pouquinho delicado de falar, não gosto muito de falar sobre isso, mas como um seguidor ele pediu para que eu falasse um pouco mais, né, sobre esse tema, eu vou falar então aqui para que a gente comece a elaborar. Eu não tenho vontade, nem tenho a ousadia de achar que eu vou extinguir todas as dúvidas em relação ao tema, porque é um tema amplo e muito vasto. É óbvio que, assim, como eu sempre digo, existem variações de interpretação do que é dito, né, sobre isso em cada família. Mas existe um certo padrão. Então, vou falar sobre um pedaço do que é esse padrão. Quando a gente fala sobre o nosso duplo, sobre o nosso par celestial e sobre qualquer coisa relacionada a Ebeorum, a gente tem que entender que hoje a gente veio parar aqui no Aie, a gente está aqui convivendo com o nosso Ebe Aie, mas antes a gente tinha uma conexão com esse outro eu que vive no Arum, né? Então lá no Arum a gente pertence a um outro clã, a gente pertence a um outro grupo, a uma outra família, né? Uma outra Ebe em que a gente convive. E que quando a gente vem para o Aie, a gente muitas das vezes deixa lá uma parte dessa família e vem viver aqui no Aie. Se eu for falar de par celestial, então a gente está falando sobre o relacionamento que a gente tem no Arum com outra pessoa. E vamos lá. Tem pessoas que têm problema, por exemplo, de ter amigos, de ter bons relacionamentos amorosos, amistosos, familiares aqui no Aie, porque lá no Arum a pessoa, por exemplo, é casada, a pessoa tem um outro pai, uma outra mãe, ou porque a convivência, né, por exemplo, daquela pessoa no Arum com aquela outra pessoa, por exemplo, um pai ou uma mãe, era uma convivência de clãs diferentes que estavam ali se brigando, digamos assim, não se davam muito bem. E que quando eles vêm para cá pro Aie, e aí encarnam enquanto pai e filho, mãe e filho, eles começam a ter atritos e não criam boas relações. Então, essa é uma das possibilidades de explicação de Ebeorum, né, para essa relação familiar um pouco confusa, né? Então, pode ser por isso, porque são de clãs diferentes e acabam tendo vida na Terra, né, em conjunto. Para que gere amadurecimento? Pode ser, né? Para que acabe com algumas intrigas, acabe com algumas questões? Pode ser. Mas também pode ser porque são níveis diferentes, né? Então, lá no Arum, às vezes a pessoa está num nível acima, um pai, uma mãe, por exemplo, e quando vem aqui pro Aie, acaba nascendo como filho. E aí existem atritos, né? Filho querendo mandar em pai, pai querendo ser submisso a filho, enfim. Como eu disse, eu não vou conseguir aprofundar muito sobre isso por uma questão de não conseguir interpretar conscientemente dessa forma. A gente precisa jogar, precisa entender, porque cada caso é um caso também. Mas essa é uma das possibilidades. E quando a gente fala, então, de um par, né, não de um duplo, mas de um par, alguém que é casado com alguém, alguém que tem um relacionamento no Arum, então a gente muitas das vezes vê que a pessoa vem aqui para o Aie e não consegue ter um marido, ter uma esposa, porque lá no Arum a pessoa já tem um marido, uma esposa, ela já tem um casamento. Então ela não consegue construir uma família, ela não consegue construir um relacionamento, né? E aí fica muito difícil a vida para ela aqui no Aie. Isso tem tratamento através de ebó, algumas pessoas por conta de iniciação, mas sim, existe um tratamento espiritual para que comece a resolver esse problema. Não é mágica, né? Então, a todo momento, ela vai dar uma certa satisfação ali para quem está dentro do Ebeorum dela. Existem inúmeros clãs ali de Ebeorum, né? Eu não vou conseguir dizer quantos, mas existe ali alguns clãs. Então, a gente também não vai poder falar, mas isso é porque tem problema exatamente com isso. Eu não sou especialista em Ebeorum, então jamais falaria isso. Então, talvez alguém que seja possa afirmar mais categoricamente, mas é isso. Quando a gente pensa também sobre a questão da variação, né, de como a pessoa se percebe. Então, vou dar um exemplo muito por alto,
e que não necessariamente é a explicação para todo mundo. Mas a pessoa veio para o Aie, né? Ela veio num corpo homem e que no Orun ela era mulher, por exemplo, a gente pode entender um homem trans, uma mulher trans dessa maneira, porque ela veio com um espírito feminino, mas está num corpo masculino. Então ela é uma mulher trans porque ela se compreende como mulher, mas o corpo é masculino, né? No Orun ela era mulher e no Aie ela vem como homem, ela nasce num corpo masculino. Então olhar Ebé-Orun é algo muito amplo, né? A gente tem que entender muito bem sobre isso, a gente precisa se aprofundar cada vez mais nos estudos. Não dá para levar tudo para o lado racional, porque Ebé-Orun vai passar por nada racional, na verdade, assim como muita coisa dentro da nossa religião passa pelo não racional. Tem ciência para explicar, tem coisa para explicar, mas se a gente ficar botando ciência em tudo, deixa de ser religião e passa a ser ciência. Então não é interessante ficar a todo momento levando para esse lado racional. Então falar sobre esses pares, sobre o duplo, é nesse sentido, né, de entender que sim, existe um duplo. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente sacrifica o Obi, né, a gente está sacrificando muito além daquele fruto. Porque, na verdade, a gente está evitando que ele nasça. Então, lá é como se no Orun a gente também estivesse fazendo um sacrifício. E por isso que o Obi, ele é muito importante. Né? Porque a gente está não permitindo com que aquela árvore, com aquele fruto, crie a árvore aqui, mas a gente também está sacrificando ele no Orun, mas lá ele pode criar outra árvore, outra semente, né? É como se a gente estivesse levando direto nem tanto, né? Mas, enfim, direto ali para o Orun, os recados, as informações. Ele cria essa conexão. Então, eu acho que é muito interessante a gente estudar mais Ebé-Orun, aprender mais Ebé-Orun. Você não vai me ver, de fato, falando profundamente desse assunto, porque hoje eu vejo que está banalizado, hoje está marginalizado, prostituído a forma como as pessoas entregam Ebé-Orun, como elas praticam Ebé-Orun, porque elas simplesmente acham que é só botar ali uma bacia com um monte de doces e frutas e está tudo certo. Não necessariamente é assim. Não é bem por aí. É como eu disse, existem categorias, existem variações. Não adianta eu entregar doces para o meu bebê se eu não sei que doces são ou se que é doce ou não. Então, é entender que não é bem assim que funciona. Então, eu não vou passar nenhuma receita em relação a Ebé-Orun nesse momento, porque eu não acho interessante, né? Mas eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre esses pares, esses duplos, e que se não ficou muito bem entendido, que a gente possa tentar fazer um outro vídeo, né? Mas eu não vou conseguir aprofundar tanto, porque tem pessoas aqui que não vão entender, vão interpretar errado, vão falar que eu falei coisa errada, e não é a minha ideia. A minha ideia é que a gente possa ampliar o conhecimento e não ficar preso somente a uma parte desse conhecimento, certo? Bom, eu espero que você possa curtir, que você possa comentar esse vídeo, dizer o que você achou, né? Mas entendendo desses fatores que eu falei, eu não vou conseguir desmiuçar completamente tudo aqui dessa maneira. Então, que a gente possa, assim, comentar, compartilhar, curtir o vídeo, certo? E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E lembrando, quando a gente chegar a 300 seguidores, aí sim, eu vou soltar mais uma receita para o amor, né? Mais uma receita para ter atração de pessoas, atração de amor. Mais um Iferon, certo? Aboru, Aboye, Aboxixé. Odabó.